Muito que bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do nosso Talking DI. A gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó, o Tenente-Coronel Rafael Antônio, para falar um pouco sobre as ações da Polícia Militar, falar também sobre os novos policiais militares que vão atuar em Chapecó, entre outros assuntos relacionados à Polícia Militar. Comandante, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário de Iguaçu. Bom dia, Vitor. Bom dia a toda a equipe, a quem nos assiste. Então, estamos à disposição. Fico a critério da demanda da pauta, né? Uhum. Então, bom dia a todos. Comandante, primeiro eu gostaria que o senhor começasse fazendo uma avaliação, né, de como têm sido os trabalhos da Polícia Militar em Chapecó. Então, Vitor, Chapecó é uma cidade bem acelerada em crescimento, em desenvolvimento social, e encontramos bastante desafios para manter a ordem pública, a paz social na cidade, mas temos bastante vantagens, ferramentas muito interessantes, principalmente o nosso policial militar, que é dedicado e bem técnico no seu trabalho. Então, apesar de estarmos com uma estrutura policial de equipamento muito boa, ainda nos carece um pouco de material humano, mas esse material humano que temos é um material humano de muita qualidade. Então, ele suplanta em muito, às vezes, a carência de pessoal, mas hoje em dia temos índices criminais que nos orgulham muito, porque num decréscimo de 10 anos já há esse decréscimo de 10 anos em ocorrências graves e que deixam a sensação de segurança muito baixa. Então, nesses últimos 10 anos, todos os índices têm decréscimo de registro e índices graves. Alguns ainda nos incomodam, que é o caso do furto, que nesse ano, por exemplo, temos encontrado bastante dificuldade de trabalho em relação a essa questão, que é uma questão ampla. Às vezes Uhum. a gente recebe esse feedback da comunidade, até numa cobrança que é válida, mas o contexto criminal é um contexto amplo. A polícia militar é uma ferramenta, é quem geralmente é instada para resolver a situação, mas também a gente necessita do apoio e da ajuda da comunidade, do meio empresarial. No caso, esse início de ano, temos algumas Uhum. ocorrências que envolvem dano de prejuízo, principalmente com furto de fios. Sim. E, por exemplo, hoje, antes de vir aqui, a gente recebeu, difundiu entre os policiais uma situação que a gente tem que comentar por situação de ser um fato, né? Sim. Então, mais de 30 pessoas foram beneficiadas com a saída de 7 dias nessa semana, né? Então, pessoas que já tiveram algum registro criminal estão saindo da rua por 7 dias para visitar familiares, ter o benefício da persecução do cumprimento de pena. Então, muitos desses a Polícia Militar tem que estar vigiando e não tem como ficar vigiando todos esses o tempo Sim. todo, que a demanda de trabalho é grande. E essas ocorrências que envolvem esses pequenos furtos têm uma relação muito forte com isso, essa reincidência criminal que é discutida, debatida em todo o país, né? Mas, graças a Deus, esse tipo de ocorrência é uma ocorrência que nos traz prejuízo patrimonial e não em vidas, em Uhum. situações de gravidade. Isso nos deixa bem feliz, porque em tudo, questão de homicídios, questão de latrocínio, roubo, até feminicídio, apesar de feminicídio ser um crime muito impactante, Sim. tivemos uma ocorrência grave no final do ano passado, ele não é numericamente grande, a questão do feminicídio em si. A questão da violência doméstica como um todo realmente é uma questão a ser extensivamente trabalhada. A Polícia Militar está à disposição e sempre atuando nessa área, mas a gravidade de crime, o feminicídio, ele tem índices que não são vultuosos em quantidade. Então, ano passado, 2 não é um número alto, Sim. mas é um número que cada ocorrência nos toca muito pela gravidade, né? Pela Uhum. situação do contexto, né? Uhum. Perfeito. E, comandante, falando um pouco sobre quais são os principais desafios, você falou de alguns que a Polícia Militar tem enfrentado, principalmente em relação ao furto de fios, né? Que a gente noticia bastante, a gente vê bastante aumento em relação a isso aqui em Chapecó. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que é um tratamento de situação de ocorrência pela instituição. A instituição ela vai atender ao 190, que é um canal com a comunidade, e vai priorizar as ocorrências de maior gravidade. Então, o que onera a vida e um contexto maior, ele sempre priorizado. Então, no nosso caso, o até número de referência
de segurança pública é a questão do homicídio, que temos 21 no ano passado, tem uma ocorrência que ficou no limbo, vamos jogar 22 então, Uhum, mas para 289 mil habitantes é um número excelente, é abaixo da média estadual, abaixo da média brasileira e comparado a médias de países desenvolvidos. Então é em torno de 8 homicídios a cada 100 mil habitantes, é muito bom. uhum, Isso já foi bem pior em Chapecó. Não há muito tempo atrás foram mais de 60, então em 2014. Então, é uma situação que vem melhorando muito, que um trabalho que vai descendo a escada do homicídio, por exemplo, para os roubos e latrocínios, que também é muito baixo em relação à proporção da cidade. Então, a cidade com quase 300 mil sim. habitantes que registra menos de 150 roubos por ano, e geralmente roubos não planejados e não envolvendo a organização criminosa, né? Então não é um roubo que se tomou com exercício de força mecânica, se Uhum. agarrou um celular na rua, se Olha. torna um roubo. Então a grande maioria dessas situações é em relação a isso, roubo a comércio, roubo a residência é muito baixo. Roubo a residência menos de 15 no ano, então é baixo por uma questão de contexto nosso nacional e até estadual. E vai descendo essa escada e chegamos na questão do desafio que, por exemplo, agora é o nosso do furto, que graças a Deus é um desafio que não fere a integridade Uhum, física ou a vida das pessoas, mas fere o patrimônio que vem incomodando. E o nosso desafio é em relação a tirar da rua quem comete o furto. É muito difícil a legislação tirar essa pessoa que é recorrente em furto da rua, o que evitaria o furto. Então, sim. hoje o sistema de persecução penal, ele não quero usar essa palavra privilegia, mas ele facilita que a pessoa continue exercendo esse delito, porque não tem uma vedação de liberdade ou uma pena concreta que vai evitar ele de fazer. Resumindo, Uhum, vale a pena economicamente fazer um furto, porque tem gente hoje em Chapecó cumprindo pena, condenado por furto que cumpre pena em regime semiaberto. sim. Então, de dia ele está na rua e de noite ele se recolhe em casa se a fiscalização, que é a nossa, né? E uma fiscalização tem vários para fiscalizar, Uhum, for eficaz, ele vai e se recolhe a casa. Então, é até meio fora de lógica o uhum, cara que comete furto ter a liberdade de transitar a rua cumprindo pena. sim. Mas é uma ferramenta que a sociedade tem que discutir que é mais ampla. Nosso trabalho a cada ocorrência tentar chegar à autoria e tomar as providências que a instituição tem que tomar. E o que é muito importante, que a gente até vê aqui, o Diário do Iguaçu nos relata muitas situações que chegam antes para o jornal do que para o 190. Sim. Que é ideal é que o cidadão pode filmar a ocorrência, se tiver em andamento, pode fazer o que quiser, mas prioritariamente ligue ao 190. Uhum, Porque a viatura não veio porque ela fez o cercamento e está atrás de quem furtou, está fazendo a ronda. Então, às vezes, tem todo esse contexto que a população desacredita de ligar, mas não entende o processo. sim. Então, se ocorrer um furto e o autor não está no local, a gente está procurando onde provavelmente esse autor vai levar o objeto que foi furtado. Está sendo feita a ronda de imediações e a prioridade da vítima, às vezes até ocorrência de ontem, de madrugada, que também foi uma ocorrência que envolveu fios, a vítima que ligou, ela não queria contato com a viatura, ela só informou a ocorrência, então não tinha necessidade nem de ir lá. Sim. Que ela só informou e o vídeo foi colocado ali no aplicativo nosso como referência, o carro foi visualizado e foi recuperado. Mas sem os fios e sem os autores que conseguiram fugir naquele dia. Uhum. Em outro dia a gente com certeza vai fazer essa prisão, né? Show. Qual que são, falando dos fios, os tipos mais comuns, assim, que são roubados, em quais locais? Como é que funciona? Então, tem vários pedidos que até ontem chegou a situação, principalmente de estações de eletricidade, pontos sensíveis que ocorrem esse tipo de delito, porque hoje o rompimento desses cabos ele tem um retorno para quem furta muito interessante. Então, a frente trabalha em relação a fazer rondas em locais sensíveis, e daí isso, deixar claro aqui, não existe efetivo policial para fazer ronda em 200 construções que tem em Chapecó. Isso é uma coisa que às vezes o cidadão com a necessidade de resolver o problema, por que a polícia não faz a ronda na obra? Ele pensa dele, a obra é dele, mas tem Uhum. 200 em construção. Então a Sim. viatura pode passar nas 200 o dia todo, mas ela vai ter um delay da primeira até
até a número 200 que vai ter um tempo hábil para se cometer o furto, né. Então Uhum. é impossível, não existe efetivo policial para isso. Então a frente de ronda, ela é importante porque ela é inteligente no sentido de cercar, evitar e prevenir, e direcionar a ronda para que a pessoa que geralmente comete furto não fazer. E tem também a frente da receptação, que é uma situação que a prefeitura nos ajuda muito e a Polícia Civil conjuntamente Uhum. faz com a Polícia Militar e a prefeitura operações em locais de receptação, que corta a possibilidade ou corta a questão do furtador ter um local de destino para aquele material. Então ele deixa de furtar porque não tem um local para venda, um local para Sim. repasse, né. Então essas frentes de trabalho são as frentes que são geralmente mais operacionais atuando nessa questão, além de todo o trabalho de inteligência, de documentos que vão reforçar a questão de uma autoria de furto, que em tese, poderiam estar tirando de liberdade essas pessoas que cometem esse delito, né. Uhum. Perfeito. E com você, o senhor tinha mencionado a queda dos números em Chapecó. Quais são os principais fatores que levam a essa queda em homicídios, feminicídio e entre outros crimes? Como sociedade, no caso nosso de Santa Catarina, acreditamos que estamos numa evolução e algumas situações que o Estado vem, trabalhando, principalmente a questão de percepção social da segurança pública. Santa Catarina é um estado diferenciado de segurança pública e Uhum. isso, é muito divulgado e tem que ser divulgado porque cria um sentimento na população catarinense de Estado ordeiro e todos contribuem para manter isso, né? Isso é bem importante. A imprensa nossa, a catarinense, ela tem trabalhado isso em parceria com as instituições de segurança pública e tem sido muito eficaz para contribuir no contexto de segurança pública, porque hoje, se você tem uma divulgação muito agressiva, muito vermelha, vamos dizer assim, Uhum. com violência, violência, violência Sim. nas mídias sociais e na imprensa, cria um sentimento na população de que a sociedade é violenta e não tem o que fazer. Então, aqui em Santa Catarina, além de todo o trabalho que é realizado, as instituições policiais têm um diferencial muito grande de trabalho, de trabalho técnico, de preparação, de contato com a comunidade, tem essa questão da imprensa que ajuda muito. E tem também uma questão migratória dos crimes que antigamente tinham uma recorrência grande para crimes digitais. Então, em Uhum. Florianópolis, por exemplo, já tem um escritório que trabalha só com golpes em relação a crimes digitais, de ligações e transferências bancárias, fraudes. Então, há uma migração grande nesse sentido. É menos ruim do que um crime que naturalmente ocorria antigamente, um roubo, um assalto, que Sim. tinha violência, tinha grave ameaça, às vezes lesão, latrocínio, que poderia levar a óbito a uma pessoa, e há uma tendência nesse sentido, e sem contar que é uma realidade nossa aqui de Chapecó, no caso de roubo, homicídios, crimes graves, o judiciário nos ajuda muito, porque o trabalho aqui das instituições policiais, tanto de investigação como o nosso de prevenção e entrega de ocorrência para investigação, ele é muito redondo, então o Uhum. judiciário consegue trabalhar a condenação e realmente tirar pessoas violentas da rua com muito maior facilidade e com êxito, que temos que divulgar isso, né? Então, realmente, quem incorre em situações graves, de ocorrências graves de roubo e de homicídio, tem encontrado essa questão de ficar preso, que resolve o problema, porque Sim. se geralmente a grande parte dos crimes é cometido por uma parcela pequena da população, que às vezes a gente precisa tirar da rua, é Uhum. um fato, uma realidade, né? Claro, com certeza. Comandante, também falando um pouco agora sobre a questão do qual que é o número, você falou ali da questão, número de efetivo policial hoje em Chapecó. Então, hoje, com a distribuição de novos policiais militares que ocorreu agora em março, acabou a Estação Verão, que é uma operação que a instituição faz todo verão no litoral, principalmente, mas aqui no interior também tem balneários, né? Tem Quilombo, tem São Carlos Águas, tem Palmitos, tem locais aqui que são destacados policiais para reforçar por causa do movimento de verão. Terminou essa estação verão, essa operação, e foram distribuídos pelo Estado 330 policiais. Aqui em Chapecó tivemos o acréscimo de 9 policiais e na área do batalhão, que são 18 municípios, teve um acréscimo de 14. Então, no total, né? Então, tivemos esse acréscimo de efetivo que está propiciando para Chapecó atualmente, já foi ativado, vai ser divulgado, uma patrulha rural, agora fixa,
que vai fazer o trabalho exclusivo em áreas rurais, visitas e todo aquele contexto preventivo bacana de um policiamento rural, e uma ronda comercial, que pode auxiliar bastante nessa questão do furto, porque tem muita coisa que a gente, conversando com o público do comércio, ele pode melhorar para prevenção, para evitar os delitos, né? Então, com esses 9 policiais a mais, chegamos a um número de 194 policiais em Chapecó. Então, é um número bom, mas, é, é, quanto mais Sim. é mais interessante, né? Vemos, nesse período que eu estou no comando, de 2023 para cá, tivemos vinda de policiais todo ano de reforço de efetivo. Então, tem acréscimo de reposição, Uhum. porque tem policiais que são destacados para outras funções ou vão para a reserva remunerada, que é a nossa aposentadoria. Então, a, a, está ocorrendo essa reposição. E esse ano tem um diferencial gigantesco, que é o que a gente conversou anteriormente, que o efetivo de policiais militares em Chapecó vai crescer 1/3. Então, 63 policiais vão iniciar um treinamento em junho aqui em Chapecó. Uhum. Então, a Show. partir de junho, esses 190 é quase um terço, é mais de um terço, acredito, né? Então, dá exatamente um terço. Então, esses 63 vão iniciar o treinamento, em setembro vão estar prontos e vão exercer atividade operacional Em Chapecó. em Chapecó. Ah, show. Então, é um grande diferencial. Até o concurso não tem mais inscrição, não dá para divulgar, né? Mas é o diferencial de um concurso que teve 1.465 vagas e teve 15 mil inscritos. Então, uma boa procura. Sim. Um salário bacana de R$ 8.500, mais a alimentação de vale, que mais uns R$ 500. Então, um contrato diferente, porque é uma modalidade de contratação de, no máximo, 8 anos. E um diferencial também é que quem tinha mais de 30, que a idade limite para ingresso na instituição era 30, quem tem mais de 30 poderia fazer esse específico, esse concurso. Então, aquela pessoa que passou dos 30, ó, perdi minha chance, não consigo mais ser policial, nesse edital poderia ter se inscrito, e inclusive a prova do bombeiro, que é um edital em paralelo igual, mesmo a Uhum. legislação, ela ocorreu domingo passado, e a prova da PM ocorreu agora vai ocorrer agora dia 8, nesse domingo. Então, vai ser regionalizada também. Se separou as duas provas para os concorrentes poderem ter a oportunidade de fazer os dois concursos. Então, esses 63 policiais é um efetivo de um terço a mais, é Sim. muito, muito relevante, né? Então, a partir de junho teremos esse efetivo treinando aqui, fazendo estágio, exercendo atividades diferentes que vão ter um impacto ainda melhor na segurança pública. Então, a perspectiva desse ano, esse ano também o desafio de fazer o policiamento da Arena Condá, em Série A, também Uhum. vai ajudar muito, porque apesar de ser um estádio ordeiro, com uma população que frequenta, que leva sua família para a arena, sempre tem o seu problema de segurança pública. Tem a torcida de fora que vai vir, Sim. tem a nossa torcida local, às vezes, que vai ter atrito, então vai ser um acréscimo de efetivo gigantesco, nunca antes, acredito, feito dessa forma na história de Chapecó. Na história recente não tem nenhum precedente de ter Uhum. tanto efetivo sendo aportado na cidade, então vai ser um ano de bastante diferenciais, né? Com esse crescimento populacional de Chapecó, né? Chapecó cresce ano após ano 2,2, 2,3% conforme o IBGE. Qual que é o principal desafio que a Polícia Militar vai enfrentar quando Chapecó chegar a 300 mil habitantes, a 400 mil habitantes? Então, tem uma. Não é. Não é. A regra geral da instituição policial é que ela tivesse uma sociedade padronizada, vamos dizer assim, né? As pessoas fossem. Por isso que localidade pequena é muito segura, porque Uhum. você tem uma homogeneidade de pessoas, de conduta, homogeneidade em tudo, até na economia. Então é muito fácil tratar numa localidade pequena com a questão de segurança pública. Você sabe o que esperar de um atendimento policial. Então, se chega num município pequeno aqui da nossa região, Jardinópolis, que eu acho que é o menor município, tem uma homogeneidade de pessoas. Hoje está mudando um pouco, mas a homogeneidade de pessoas são pessoas que são brasileiros natos, descendentes Uhum. de europeus, trabalham com agricultura. Então você espera daquela homogeneidade um tipo de situação que você consegue se organizar muito melhor. Sim.
Hoje, Chapecó, o desafio é esse. Chapecó, você chega num atendimento policial e você não sabe o que vai encontrar. Tem um leque gigantesco. Então, tem muita gente de muita nacionalidade diferente, muita localidade dentro do Brasil que vem aqui trabalhar e o comportamento é muito diferente. Então, a forma de agir do policial, ela tem que ser uma forma reativa percebendo esse contexto. Então, chegar no atendimento policial que envolve estrangeiro, tem dificuldade da língua, tem dificuldade Sim, de eles entenderem como funciona a nossa atuação aqui no Brasil, que é diferente da origem deles. Isso, que nem já escutei em algumas conversas, mas tem estrangeiro que já está aqui há 5 anos, mas em situação de estresse e crise, geralmente a pessoa não é muito racional, ela vai agir como um reflexo da origem dela, né? Então isso cria uma dificuldade grande para o nosso policial militar, porque na chegada de um atendimento ele tem que ter essa. Não pode agir errado antecipadamente, ele tem que entender o contexto. E o contexto ele tem um leque gigante, né? Então, treinamento, adaptação, o dia de trabalho vai moldar isso, mas esse desafio para a instituição ele é recorrente, é diário. E por enquanto estamos tendo bastante sucesso porque nossa estrutura social ela nos facilita muito. A instituição ela tem um histórico muito grande com a cidade, ela é muito prematura aqui, ela esteve na criação da cidade, no desenvolvimento, sempre esteve presente, sempre teve uma proximidade com a comunidade. E aquela mística antiga, né, do policial ele tem uma carta ainda de valor de crédito ainda existe muito aqui, né? sim, Em outras localidades a gente vê que o policial ele é um pouco desacreditado pela própria população porque a população é resistente a tudo. sim. Então aqui a comunidade aqui de Chapecó ela tem uma noção de que tem que existir regra, de que tem que ter fiscalização, que tem que ter uma certa ordem para a coisa funcionar, cidade de trabalho, cidade de pessoas de bem. Então isso facilita bastante e nos ajuda muito. Qual que é, comandante, a importância para a Polícia Militar estar recebendo esses novos policiais que vão começar a trabalhar em Chapecó? Qual que é a importância, o impacto disso para o município? É uma importância assim que até para quem está na instituição atualmente ela fica uma ansiedade porque não teve um aporte tão grande e efetivo nunca na história recente aqui de Chapecó envolvendo tantos policiais e também porque a forma de trabalho que esses policiais irão atuar, ela é diferente a relação de trabalho. Então, Uhum, são policiais destinados ao serviço operacional em situações que envolvem não só puramente o dia a dia de atendimento de ocorrência, eles vão trabalhar em situações preventivas de policiamento ostensivo a pé, por exemplo, que em Chapecó sempre houve, né? uhum, E hoje foi substituído essa força de trabalho humana por ferramentas tecnológicas, câmeras, mas o que a população nos pede é justamente o contrário. Mesmo sabendo que tem câmera em pontos sensíveis do comércio, mesmo sabendo que tem a viatura chegando rápido e passando, eles querem ter um contato. sim. Então, passar a viatura às vezes não é suficiente, mas a viatura não para por demanda de trabalho, não porque não quer falar com a comunidade. Então, esse novo aporte efetivo vai facilitar essa proximidade, porque resolve bastante situação de segurança pública você conhecer a sua área de trabalho, as pessoas que convivem ali, o dia a dia, e ajudar a solucionar problemas. Essa é uma é uma tendência agora com esse efetivo grande que vai chegar, vai mudar alguns formatos de trabalho, vai retornar algumas situações muito benéficas. É o que esperamos durante o treinamento, que vai ser de 3 meses, vai ter essa conscientização, né? Vai ter esse trabalho e esperamos aí entregar ainda mais segurança pública, melhor ainda do que estamos, né? São quantas viaturas hoje que circulam pelo município de Chapecó? Dependendo do horário, vão ter a gente tem no mínimo 4 viaturas de área de setor, mais um responsável pelo policiamento, mais 4 viaturas de efetivo especializado. Então, no mínimo vão ter 9, mas Uhum, tem horários que vão ter 13 viaturas, que tem viaturas dessas demandas de prevenção, tem Rede Catarina, tem agora Rural e
e comercial, tem viatura de colégio, sim, tem viaturas extra para atendimento de reforço por causa de demanda de horário e de volume de ocorrência. Então, pode chegar, em alguns momentos, um ápice aqui, durante esse tempo que eu estou aqui, foram 15 viaturas num dia de serviço. sim. Que às vezes tem momentos que o efetivo cresce um pouco em volume. Foi o caso do ano passado, que vieram 19 policiais, então deu para fazer um volume maior de pessoas atendendo. Mas a questão de quantidade de viaturas é relativa, porque se hoje tiver 20 viaturas em um horário específico em Chapecó, no final de semana, Sim. as 20 vão estar com atendimento. E a grande maioria dos atendimentos nós, a gente brinca que é o atendimento, não é que não é relevante, mas o atendimento que a nossa sociedade tá com esse costume de resolver tudo com a polícia. Sim. Então, eu já conversei da outra matéria que a gente fez aqui, outra conversa. Em média, Chapecó atende aqui, liga ao 190 80 mil vezes por ano. É muita coisa. E dessas 80 mil vezes, de concreto, que o operador lá atende o 190 e gera, assim, ó, essa é uma ocorrência, vou mandar para a viatura. É em torno de 27 mil por ano. Nossa. Então, 27 mil, isso dá um terço das ligações, e um terço desses 27 mil, em torno de 8 mil ocorrências, quase 9, são chamadas relatando perturbação, que é uma ocorrência que a gente fica chateado porque só a Polícia Militar atende. Uhum. Nenhum outro órgão público trabalha com isso. E é uma ocorrência que a gente dependia também de uma conscientização social no seguinte sentido: o limite da minha liberdade é não invadir a liberdade do outro, né? Então, várias condutas que a gente vê recorrentemente que não precisariam, não seriam necessárias, e onera a instituição policial bastante, porque se tinha uma viatura de um setor que tem tráfico de drogas, que tem um botão de pânico de uma pessoa que daqui a pouco está em vulnerabilidade porque o marido está Uhum. andando com o carro em volta da casa, o ex-marido, né? Todos esses contextos graves ficam sem um preventivo, porque a gente está, às vezes, numa avenida aqui de Chapecó, tendo que abordar o pessoal consumindo bebida alcoólica, falando alto, consumo automotivo, tal, situações que a gente entende, é o contexto social que a gente tem concedido essa liberdade para as pessoas, mas o limite disso ele está desregulado. Até uma situação que é muito conversada, tem inconstitucionalidade na conversa dessa questão. Uhum. Hoje a Polícia Militar, ela flagrando pessoas que não estejam em situação de tráfico de drogas, estejam portando entorpecente, no caso entorpecente que não é lícito, Sim. maconha, cocaína, e que não for para tráfico, é uma quantidade Para que é de consumo? consumo, essa pessoa está sujeita a uma autuação nossa, um processo administrativo que você vai ser multado em um salário mínimo e meio. Isso está acontecendo. Em Sim. Chapecó já tem quase 200 autos desses feitos. Para a instituição é muito bom. Talvez para o cidadão que quer a sua liberdade de consumir entorpecente, não, mas para a instituição é muito bom, porque esvazia a via pública de pessoas que estão em consumo de entorpecente, que não é uma conduta bacana para o contexto social. Uma família, Uhum. pessoa que está passeando na rua ter que dividir o espaço com isso, porque não é, a origem disso não é interessante, né? O consumo de entorpecente, ele não é crime, mas ele aporta a criminalidade, ele é Sim. comprado no local, e isso a instituição gostaria de ter essa ferramenta com a bebida alcoólica. Eu sei que é polêmico, mas a bebida alcoólica hoje está envolvida em 90, por baixo de 90% das ocorrências policiais. Uhum. A violência doméstica, ela tem origem na bebida alcoólica. O agressor geralmente está embriagado, está irritado, e o, 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 a tensão maior da situação de violência doméstica ocorre quando o agressor está geralmente embriagado. A perturbação geralmente envolve pessoas embriagadas, é fato. Toda perturbação, a pessoa de boa índole está na sua residência fazendo uma festa. Ela, embriagada, ela não percebe que está incomodando os outros. E quando chega a viatura, tem todo um estresse, porque ela se acredita, estando dentro de casa, tem esse direito. Uhum. Então, é uma situação muito complicada. Então, grande parte da nossa ocorrência envolve o consumo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? E na via pública é complicado, porque tem um acidente de trânsito, tem a lesão corporal. Quem trabalha com segurança pública vê isso escalonar durante o turno de trabalho. Você chega 11 da noite, numa aglomeração de avenida, tá todo mundo num patamar de consumo de bebida alcoólica. Nas 3 da manhã já tem gente
se agredindo, porque um olhou para a mulher do outro, tem até tiro, a Aham. situação vai evoluindo. Então, por que que a gente continua tendo essa situação se a gente pode controlar isso, né? E isso atualmente hoje é bem frágil em razão dessa polêmica, porque é um direito, uma liberdade consumir bebida alcoólica, Sim. uma droga lícita, mas tem essa dificuldade porque cria bastante dano social, porque não a bebida em si, a conduta de como é consumida ela. Uhum. Mas isso é uma discussão só para deixar Sim. pendurada aí no prego, né? Isso aí nos facilitaria bastante, porque essas 8.000 ocorrências que tem de perturbação, a bebida alcoólica sendo restringida, sendo consumida de forma mais sábia, a gente diminuiria bastante esses problemas. Poderia se transferir da nossa atuação para situações relevantes, né? Uhum. Que poderiam ajudar de fato outras questões criminais que vêm realmente sendo mais impactantes, né? Sim, entendi. Quais são, assim, ah, as soluções que a PM facilitaria para a PM essa questão da perturbação de sossego, seja em residências, na rua? Dependendo do local que a perturbação ocorre, ela tem um tratamento diferente. Geralmente na via pública tem a perturbação, ela pode ocorre até às vezes de forma, a gente até fica, o nosso policial tem essa noção, né? Então você tem um grupo de adolescentes que está sentado na calçada conversando. Às vezes não tem nem bebida alcoólica, não tem som automotivo, mas é ligado para o 190 para a questão de perturbação, porque em uma rua que tem muito prédio alto, a conversa em calçada, em via pública, ela reverbera e incomoda mesmo os Uhum. apartamentos. Então, essa abordagem ela é feita diferente de uma abordagem em outro contexto. Então, aqueles adolescentes ali são solicitados para procurar outro espaço para fazer o lazer deles. E isso ocorre em todas as situações de ocorrência. A grande parte delas ela tem uma orientação, tem uma Uhum. conversa, tem uma descrição do que está acontecendo. Então, envolver o veículo. Geralmente o veículo tem um som automotivo. Aí, envolver o veículo, o policial ele pode notificar, tem uma autuação de trânsito, mesmo parado. O veículo ele não pode a, o, emitir som que está em situação de perturbação. Então, ele faz uma autuação de trânsito que já frustra um pouco, mas tem aquela situação. Daí a viatura sai, ergue som de novo, tem toda aquela. Uhum. Tipo, um negócio que, de novo, onerando o que não precisa, né? Aí, após isso, numa situação que envolve um contexto maior, uma gravidade maior, que o policial já orientou, já conversou e continua, a gente tem uma ferramenta que é encaminhada para o judiciário, que é o termo circunstanciado. Você faz uma autuação da situação de uma contravenção de perturbação e a pessoa envolvida assina um termo no local para se apresentar ao judiciário, explicar por que estava incomodando, né, dando esse estresse, né? E paralela a isso tem a situação que é a mais traumática, que tem a resistência, tem desobediência, que tem que algemar, tem levado para a delegacia, tirar do local, que a pessoa está tão fora de si, de Sim. novo, por causa do consumo de droga lícita, que é o caso do álcool, Uhum. que dá um dano gigantesco a todos os envolvidos. Então, o policial tem um processo para responder, a pessoa às vezes está lesionada, o policial se lesiona, tudo por causa Uhum. de uma situação que não é um crime grave, mas se torna grave todo o contexto que a gente não cria ferramentas para minimizar, né? Uhum. Tanto de conscientização, né? Como também de os envolvidos ali, principalmente quem está noticiando, denunciando 190, ligando, e a pessoa que está participando da perturbação não tem essa noção de percepção de sociedade, né? Sim. Que você tem que ter um limite, né? Não pode chegar ao ponto o vizinho ligar é que alguma coisa é realmente de incomodação. Aí tem residência com pessoa acamada, pessoa doente, criança que não dorme e o vizinho esgaçando o som, incomodando, e viatura passando uma, passando duas vezes, aí tem que fazer tudo isso. Desnecessário, né? Sim. E de novo, só a Polícia Militar atende essa ocorrência. Só a Polícia Militar. A Guarda Municipal não pode atender. Não, no caso de residência não Ah, vai, não atende, né? Eu acho que tem desinteresse também porque não é uma ocorrência agradável. sim. Não é uma ocorrência bacana, eu vou mostrar na imprensa depois, atender uma perturbação que tive que fazer. Então, só a polícia militar, né? Então, em algumas janelas de situações, a gente tem um apoio que deveria ser maior de assistência social, de campanhas educativas, Uhum.
A questão, por exemplo, da drogadição de rua, da mendigagem, da pessoa em situação de rua, a prefeitura nos ajuda muito. Sim. É muito bom esse trabalho conjunto realizado, porque tem uma chegada num contexto que a própria pessoa em situação de rua, ela percebe uma união de instituições, né? Então, se chega, faz uma revista pessoal, consulta criminal, assistente social já conversa, já tem um balcão de emprego já junto, vê toda uma articulação que até a própria pessoa envolvida. Isso, em outras situações, poderia ser também nesse sentido, né? Uhum. Porque e evitar novas questões e a resolver problemas. A gente tem uma moto com escape fazendo barulho, isso aí toda hora chega para a polícia militar resolver, mas, assim, de novo, tem que ter o envolvimento de mais gente. Sim. A polícia militar resolver sozinha, ela, no final, como eu comentei, é uma ferramenta. A gente tem uma demanda de gravidade, de importância, às vezes, assim, até uma situação que a população que tem uma proximidade, às vezes aquela pessoa que é do nosso convívio de folga, né, o parente, o amigo, viu, liguei pro 190 e não foi viatura. Mas qual que era a tua demanda? Pá, o meu vizinho lá estava incomodando. Aí você vai ver, a gente tá fazendo uma operação com Sim. o tráfico de drogas, todas as viaturas empenhadas e fazendo um trabalho que é para atacar o grave. Uhum. Aí, o que não é tão grave, não é uma situação gravíssima, uma Sim. perturbação. Às vezes vai ser colocado em espera, né? Mas e o volume também assim, é desumano. O volume é até, no caso, reforçaria uma questão de melhoria de conduta de divulgação, né? De que fosse conscientizado de forma mais relevante essa questão de como incomoda e como traz prejuízo social. A gente tá tendo, tá tendo essa conduta de perturbar, né? Uhum. E com relação, coronel, ao tráfico de drogas em Chapecó, como é que a Polícia Militar tem observado isso? Tem aumentado, tem diminuído o consumo? Como é que está essa situação? Então, o tráfico de drogas, ele está muito relacionado à organização criminosa, né? Ele tem uma cadeia de logística e toda uma estrutura. E com o tempo, no tempo que eu estou aqui em Chapecó, se percebe uma mudança pontual no comportamento que inicialmente aqui, quando eu cheguei, teve muita ocorrência de volume grande de droga e tinha muita pressão de arma. Uhum. Teve um ano aqui que teve 176 armas apreendidas em um ano. Foi um recorde histórico da unidade, só pela Polícia Militar, tirando o trabalho de outras instituições. E hoje essas apreensões de armas diminuiu bastante. Uhum. Estão chegando a 100, 105, então 60 armas a menos. Tem dois fatores que podem ser analisados disso. Daqui a pouco está sendo melhor guarnecida ou melhor homiziada a arma de fogo por parte de quem porta ela, ou também porque a gente já fez um trabalho tão contínuo que realmente tem menos armas em situação irregular. E o tráfico de drogas, da mesma forma, ele tinha uma quantidade de ocorrência que era menor, mas o volume de droga apreendido em cada ocorrência era alto. E hoje tem uma quantidade de flagrantes de tráfico maior, só que o volume de drogas está meio fracionando, está meio ficando mais também dois fatores, ou o traficante está estruturando melhor a sua traficância, seu comércio, para que não tenha um grande revés de apreensão, ou realmente está ficando mais escasso o produto por questões de fiscalização. Então, ano passado foram 240 flagrantes de tráfico de droga, de cada 3 dias, 2 dias tem tráfico de drogas com flagrante na central. Então, e não é fácil, é um trabalho que não é igual atender um incêndio. O bombeiro faz lá uma vistoria estrutural do prédio, faz um monte de prevenção, chega no momento do incêndio, ele está lutando com uma coisa que é lei da física. Sim. Se eu jogar água esfria, vai apagar o fogo, tem ferramentas lógicas para isso. Criminalidade não tem isso, não é lei da física. Você tá atuando com um outro ente, uma pessoa do outro lado que está planejando o que ele está fazendo. Então, ele está se articulando, Então, não é fácil. Você tem que trazer um trabalho de observação, de ronda diária, de uma rede de informação que possa realmente chegar
cume de um flagrante de tráfico de drogas. É um trabalho que não é fácil. 240 ocorrências no ano, tem que tirar o chapéu para nossos policiais que trabalham dia a dia com isso, porque cada ocorrência dessa é uma história bem volumosa de esforço do policial. E tem outro fator, o policial está fardado com a viatura ostensiva. Sim. Então, trabalhar com isso, o cara passa, tá todo mundo vendo. Então, como é que o cara faz para fazer essa apreensão de tráfico? É um trabalho que tem que realmente, de novo, tem que tirar o chapéu, né? Então, essa quantidade de flagrantes foi um recorde ano passado, justamente porque vem recebendo essa reposição de efetivo e policiais que querem demonstrar um trabalho de início de carreira e estão já chegando, atuando de uma forma muito técnica. Antigamente, se tinha, o policial chegava novo, ele era um pouco afoito, tinha uma dificuldade de dissonância de chegar a um ponto de trabalho que não seria não seria exagerado. Era bom, né, no sentido de que tinha vontade. Hoje o nosso policial chega de formação de academia já encaixando no trabalho assim com uma qualidade muito grande, né? Então aumentando a questão de estar realizando esse controle do tráfico de drogas que em Chapecó ele existe, ele tem pontos específicos na cidade que são monitorados e toda hora cuidados, mas de novo, tem uma contribuição social que pode nos ajudar muito, que é o consumo entorpecente não é ninguém é obrigado a fazer ele. Pessoas fazem por situação de lazer e recreação, inclusive ele não é crime mais, mas ele tem um dano social escalonado na estrutura que mantém ele. Sim. Então a pessoa tem que ter essa noção, às vezes não, é igual teve ano passado, eu estava vendo uma reportagem de um protesto, e o protesto eu acho que era um país, acho que era Portugal, que tinha tido uma liberação parcial de entorpecente para consumo, e as pessoas protestavam porque o governo não estava criando clínicas para reabilitação, mas tu não precisa usar droga, então não precisa de clínica. É meio sem sentido, e isso é um país desenvolvido, para ver como a sociedade tem você não precisa usar o entorpecente, então para que você usa? Isso causa vários desdobramentos para a gente como sociedade bastante grande. Isso torna uma questão de saúde pública grave, né? Sim. E daí tem toda uma... mas tem droga que não é agressiva, mas que nem a gente comentou anteriormente. Droga é droga, tanto do álcool até A mais a pesada. droga sintética. Sim. E para ser usado droga sintética, você não começou na droga sintética. Você consumia álcool inicialmente, lá quando era adolescente, aí fez a sua ousadia lá e exagerou no álcool, perdeu a graça, foi para outra, perdeu a graça e foi escalando. Então tem que ter essa noção que o controle em todas as questões de droga ela é importante, porque a droga não é necessária, você não precisa dela. Sim. Se vai se tornar necessária ela se você consumir recorrente e acabar se viciando, né? Isso é uma situação que tem que ser evitada, né? Perfeito. Para a gente já finalizar a nossa entrevista, Coronel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre... Domingo vai ter a final aqui do Campeonato Catarinense, né? E eu vi que a Polícia Militar, ela divulgou as orientações, né, para a população, para quem vai ao estádio em relação a isso. Tivemos 2 fatos recentes, um deles foi no acesso à Série A no passado, e teve também outro momento, acho que ano retrasado, de invasão de campo pelos torcedores, né? Então, no momento dessas situações, não é uma conduta que vale a pena tomar uma atitude por parte do efetivo policial que está no estádio, porque os motivos daqueles momentos eram a invasão de campo para comemorar eram positivos, eram motivos que não trariam uma insegurança, apesar de que toda invasão de campo é uma quebra de ordem que pode evoluir para um caos, né? Sim. Mas aqueles momentos o campo foi tomado por torcedores numa situação positiva e não teve uma progressão de problemas graves, mas nos causa uma ansiedade grande que tem situações de pisoteamento, de pessoas que no afã de entrar ali dentro do gramado, pode ter vários tipos de situações inconvenientes e perigosas que não são usuais. A conduta dentro do estádio do torcedor ela é toda planejada. Ele entra de uma forma, ele sai de uma forma, tem a vazão do estádio, tem questão de segurança de incêndio.
tem todo um regulamento que antecipadamente é feito para aquela situação. Então, nesse domingo, a Chapecoense tá nos apoiando nisso. Não queremos que o torcedor tenha essa consciência de não ter essa conduta em eventual vitória da Chapecoense. Tanto porque tem todo um contexto de segurança envolvido, bem como tem uma grave probabilidade da Chapecoense ser punida, que já foi punida nas outras vezes financeiramente, e agora a punição tem um acréscimo de valor e uma questão de perda de mando que é Uhum. prejudicial para toda a sociedade, né? Sim. Porque vai se jogar daqui a pouco a partida fora da cidade e vai voltar a uma situação desagradável, desconfortável para o torcedor. Então, o nosso torcedor ele é muito ordeiro, tanto é que nessas datas de que houve invasão, era até cômico, porque o próprio torcedor olhava para a gente e perguntava, tá, mas pode entrar no gramado? Eu disse, não, mas se já entrou, vou fazer o quê? Então, até o nosso próprio torcedor tem essa noção. A gente quer incutir, assim, resgatar essa questão do torcedor de que se mantenha na arquibancada e faça sua festa na arquibancada, porque vai ser bem prejudicial para a Chapecoense se tiver Sim. essa situação novamente e para todos que frequentam o estádio, né? A nossa atuação no domingo vai ser nesse sentido, vai tentar de forma preventiva evitar essa questão e contamos com a colaboração de todos, que com certeza vai ter. Então vai ter um reforço de segurança privada, vai ter nosso policial também tendo essa antecipação e queremos que se evite penalidades em relação ao clube. O demais da final, uma final que não é uma final que a torcida pode ir tranquila no estádio. O Barra é um clube recente, não tem muito tempo, então não tem uma torcida organizada Uhum. que causa violência ou tem algum atrito com a nossa torcida local. Então é um jogo de muito bacana para estar presente, né? O torcedor pode ficar seguro disso e ir ao estádio, mas se mantenha na arquibancada. É o Sim. principal, porque para não ter situação desagradável para todos no futuro. Perfeito, comandante. A gente agradece a sua participação aqui e a gente fica com as portas abertas para novas entrevistas, novos debates sobre a Polícia Militar. Eu agradeço, Vitor, a toda a equipe, o Diário do Iguaçu. Como sempre, se tiver alguma demanda, até depois de finalizado, alguma coisa que venha de comentário em Uhum. relação à transmissão, a gente está à disposição. Não tem problema de conversar, é até bom se pegar alguém que está meio chateado com o nosso trabalho, é até bom, é um feedback, vai lá, ó, Sim. por que está dando errado? Então, é só nos passar. E também elogio a gente aceita, né? Se tiver Uhum. alguém elogiando, também a gente fica feliz, né? Seria isso. Um forte abraço a todos, né? Beleza. Este foi o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Chapecó, o Tenente Coronel Rafael Antônio, falando um pouco mais sobre o novo efetivo que a Polícia Militar vai receber em Chapecó, entre outras ações da PM no município. E para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br, que em breve a gente voltará com mais entrevistas.